Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês para mais um Candomblé Total na nossa Sensorial FM. Um abraço, meu amigo Ronald Ed, e a todos os demais amigos e seguidores. Hoje eu queria abordar o seguinte: passando aí o primeiro mês do ano, janeiro foi um mês, vamos dizer, de apresentação de 2020. Mês que passou muito rápido, com todas as nossas preocupações de que esse ano seja muito melhor que 2019. E como muito tem acontecido, temos percebido aí que tudo tem andado muito rápido. Será que é o tempo que está andando muito rápido ou a gente que está andando mais acelerado do que o normal? Então, meus amigos, daqui a pouco entramos em fevereiro. E fevereiro é um mês que a gente procura ter um pouco mais de liberdade em função do nosso carnaval. Carnaval, que é uma festa que a gente procura ter sempre uma possibilidade a mais de trabalho, de possibilidades várias. Por quê? O carnaval é um momento de descontração, mas também move toda a nossa economia criativa e tudo mais que seguimos, né? O que isso tem a ver com o candomblé? O carnaval, como é de tradição, ele tem abordado e aborda sempre as temáticas afro. Sempre tem alguma escola que, naturalmente, pela ligação que se tem com a negritude e a afrodescendência, nós estamos sempre com essa possibilidade nas escolas de samba. Como não poderia deixar de ser, todas têm algum viés, alguma citação no samba, alguma ala, alguma fantasia. O enredo aborda isso também. Isso desde que o samba é samba, vamos dizer, como dizia a música, né? Desde que o samba é samba, o carnaval cita orixás e fundamentos, seja na confecção de fantasias, seja na abordagem geral do samba, alguma citação no histórico, alguma coisa do gênero. Sempre o candomblé está presente. Vamos dizer alguns exemplos, por exemplo, desculpe aí a coincidência de palavras, mas um exemplo. No ano de 2016, se não me engano, houve um enredo em homenagem a Maria Bethânia, Menina dos Olhos de Oiá, que na verdade foi uma adaptação do carnavalesco Leandro Vieira, que ainda se encontra na Mangueira, de uma citação da mãe menininha, que na verdade uma mãe menininha que era a menina dos olhos de Oxum, porque ela muito criança
foi escolhida por Oxum para tocar uma casa. E isso apareceu de modo bem peculiar para ela. Inclusive existe uma literatura muito interessante, um livro sobre a mãe menininha, escrito pela uma jornalista muito competente, que é a Regina. Agora me foge o sobrenome dela, mas ainda nessa edição eu digo para vocês. E a Regina abordou isso muito sabiamente. Isso, para nós jornalistas profissionais, é fruto de uma pesquisa muito grande. E ela foi muito feliz na abordagem desse trabalho. E eu dizia do enredo da Mangueira, se eu não me engano, no ano 2015, 16, que era da Meninas dos Olhos de Oiá, uma adaptação do Leandro Vieira. E o Leandro Vieira puxou, vamos dizer, esse enredo de uma certa maneira muito inteligente e criativa, muito curiosa, inclusive, na questão da indumentária do casal de mestre-sala e porta-bandeira principal. A porta-bandeira, que é a Skel, já há algum tempo que está na Mangueira, ela apareceu como o Iaô, com a cabeça careca. Isso foi feito um tratamento na cabeça, uma espécie de, não vamos dizer capacete, uma espécie de máscara, de touca, que foi colocada na cabeça dela, como se ela fosse uma Iaô. E na televisão, por exemplo, quem assistiu pela televisão, não percebeu nada. Achou que ela realmente tinha raspado a cabeça para fazer o personagem. Mas na verdade não, foi um tratamento numa espécie de touca que foi colocada na cabeça da porta-bandeira Skel. E o mestre-sala, se eu não me engano, é o Sid Clay ou o Claudinho, eu vou me informar, que eu não lembro agora de cabeça, mas ele apareceu também bem característico das casas de candomblé, uma indumentária bem característica. Então, você veja que essa é uma só das abordagens que foi feita. Mas daqui a pouco eu volto com mais sobre esse assunto aqui no Candomblé Total da nossa Sensorial FM. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando aqui, meus amigos da Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. Eu gostaria de deixar já os meus contatos para vocês, para a gente continuar batendo aquele papo, a gente continuar fazendo a nossa movimentação, a nossa discussão e debate e todas as nossas conversas aqui pela Sensorial FM. No meu Instagram é gislaine.vicente9. Tem o Gislar também no Twitter. Tem o gislainevicente07@gmail.com. Tem a Gislaine Araújo ou Gislaine Vicente, tudo junto, numa mesma página no Facebook. E tem o meu WhatsApp, que é o 11 977547604. E agora a gente tem um novo número também, que é o 9-2006 1386. 9-2006 1386, o código 11, também é um contato que a gente pode travar. E eu dizia no primeiro bloco a respeito dos enredos das escolas de samba de modo geral, que eles sempre se utilizam dos temas afro. Eu citei a Mangueira como uma das
das escolas que já se utilizou, inclusive, de indumentárias, né? Como eu disse, do mestre-sala e porta-bandeira do primeiro casal, que eles utilizaram a indumentária de AOS, né? Uma careca estilizada feita de um material como se fosse um látex na cabeça da porta-bandeira, da primeira porta-bandeira, que na ocasião era a Esquel, e do mestre-sala também uma indumentária referente ao candomblé, porque o enredo falava justamente da menina dos olhos de Oiá, que era Maria Bethânia, que foi uma adaptação, só retomando um pouquinho, quem não ouviu o primeiro bloco, que o Leandro Vieira, que ainda é o carnavalesco da Mangueira, retomou uma fala, uma situação que trazia a mãe menininha como a menina dos olhos de Oxum, e ele adaptou Maria Bethânia como a menina dos olhos de Oiá. O Salgueiro também é uma outra escola de samba que costuma utilizar temas afro nos seus enredos. O ano passado, no ano de 2019, houve um samba, um dos melhores sambas do ano, trazia referência sobre Xangô, que era o tema do ano passado, que era o enredo do Salgueiro do ano passado. Xangô nas suas maiores ou nas suas mais variadas formas de apresentação dentro do sambódromo, no caso da Marquês de Sapucaí. Então era um samba muito bonito, que foi um dos melhores do ano, na minha opinião, e eu acho que trouxe toda aquela força de Xangô, ainda que o Salgueiro não tenha ganho o campeonato, mas trouxe toda aquela força que o Salgueiro tem com o orixá Xangô. Inclusive, tinha um destaque chamado o professor Júlio Machado, que era justamente tido como o Xangô do Salgueiro. Então ele desfilou muitos anos, e indo lá mais para trás, nos anos 60, teve Chica da Silva, e tiveram outros candances que também falavam das mulheres feiticeiras africanas no ano de 2009. Então o Salgueiro sempre traz algumas referências, por ser também uma escola de pé no chão, de origem africana mesmo, né, daquela força que é um pouco diferente de algumas outras escolas que têm outras formas de se apresentar, que nem sempre trazem esses referenciais de orixá, do candomblé, da umbanda. Embora as escolas de samba estejam muito ligadas aos temas afro, ao candomblé, à umbanda, pelas origens do próprio samba, que depois evoluíram das sociedades sambísticas, vamos dizer assim, dos cursos, dos entrudos, de toda a caminhada até se chegar a forma que se apresenta o samba no período de Momo, no período do carnaval. A gente teve toda uma caminhada até chegar agora à forma, vamos dizer, definitiva das escolas de samba. O entrudo, os cursos, o porta-estandarte, os blocos, os cordões, foram caminhadas naturais até a gente chegar hoje às escolas de samba. Hoje que eu digo da década de 30 para cá, 30, 40, 50, quando as escolas de samba foram ganhando força, principalmente no Rio de Janeiro, e depois isso veio trazendo esse referencial para todos nós. Então isso foi crescendo, houve, né, essa crescente, essa situação crescente de anos para cá. Então isso foi uma metodologia, digamos assim, que foi adotada pelos sambistas de modo geral. Então a forma de escola de samba é uma forma razoavelmente recente, que ganhou forma e força dos anos 40, 50 para cá.
Mas daqui a pouquinho a gente volta mais com esse assunto aqui na Sensorial FM. Gislaine Vicente com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Meus amigos, Gislaine Vicente voltando novamente com vocês aqui na Sensorial FM e eu retornando no assunto da Lei do Salgueiro, e eu queria falar também da Vai-Vai, por exemplo, em São Paulo, que a Vai-Vai também tem essa tradição afro de trabalhar com temáticas afro, né? Essas temáticas que remetem ao povo negro, a um passado que a gente procura, não digo esquecer, mas a gente tem que se adaptar, porque é um passado que está nas veias, nas raízes dos afrodescendentes, e a Vai-Vai sempre esteve a par desse tipo de coisa, e por isso mesmo ela sempre trabalhou com isso. Não é difícil da gente observar esse tipo de trabalho. Alguns temas são realmente usados à exaustão, mas não tem como se fazer isso se não for dessa forma. Você resgatar a história, resgatar a forma de se trabalhar, resgatar isso nas fantasias, nos enredos. Muitos e muitos sambas têm essa referência, e a referência dos orixás também. Eu vinha lembrando agora, puxando pela memória, de 2 sambas, um da União da Ilha. Aliás, acho que os 2 da União da Ilha. É Hoje, A Cigana Lê o Meu Destino. Esse é de 76, se eu não me engano, da União da Ilha. E tem um outro que eu não me recordo se é a União da Ilha ou se é Portela. Ogunte Marabocaiala Soba Oloxum Inae Janaína e Iemanjá. Essa também é uma outra referência que nos anos 90 a própria Marisa Monte regravou essa canção. E foi um sucesso tremendo. Isso justamente numa época que a gente tinha ainda os LPs. Né? Talvez a geração dos millennials, quem tem dos anos 2000 para cá, ou até mesmo quem nasceu em meados dos anos 90, talvez ainda não tenha nem convivido com os LPs. Conviveu muito mais com CDs. Então, isso também é uma tradição do candomblé, estar presente nas escolas de samba. As escolas de samba têm bebido muito na fonte do candomblé, bebe-se até hoje, porque é uma fonte de cultura, eu não diria inesgotável, mas o candomblé se coloca sempre como uma coisa primordial e as pessoas têm isso em mente. O candomblé é uma fonte e até uma forma, entre aspas, de protesto. Por que protesto? Porque é uma cultura popular que ficou escondida. E o candomblé, trazendo isso do samba, da escola de samba, o samba já foi considerado uma cultura do malandro, no pejorativo, do vagabundo. E o candomblé muitas vezes é tido como isso. Quantas vezes a gente não ouve, esse pessoal é um pessoal vagabundo, e não sabe que a religião é muito séria, tem toda uma tradição, tem toda um trabalho que se faz,
São famílias inteiras que trabalham junto no candomblé, que trazem para o candomblé toda a sua vivência, toda a temática, toda uma forma de viver. É um estilo de vida. Existem pessoas que deixam de fazer qualquer outra coisa para estar no candomblé. Então, é um estilo de vida. Então, aqui no Candomblé Total, a gente procura resgatar tudo isso, porque não é fácil, mesmo nos anos 2000, e nós já estamos em 2020, mesmo nos anos 2000, na segunda década dos anos 2000, a gente, terminando essa segunda década, o ano que vem já é 2021, né? Anos 2000, 2010, 2011 a 2020, a gente tem preconceito. Sofre-se na rua, sofre-se dentro de casa, você sofre preconceito de todas as formas. Então, o maior teatro a céu aberto, como já foi chamado, o desfile das escolas de samba do Rio, de São Paulo principalmente, as pessoas utilizam como bandeira, são bandeiras. Tem que se ter isso sempre na rua, de forma organizada, evidente, enfim, que os dirigentes das associações que congregam as escolas de samba do Rio, de São Paulo, ainda não atentaram para as pessoas que realmente fazem um trabalho sério, porque não é isso só apenas de você estar lá no dia do desfile, é você trazer uma temática, você trazer um ensaio, uma forma de se fazer as coisas. Isso ainda fica muito restrito para quem entende das coisas, de quem procura realmente modificar a situação. Mas eu esmiuço mais um pouquinho, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Meus amigos, neste último bloco eu queria abordar mais algumas outras situações. Além do samba enredo, você tem as alegorias, que eu já vi muitas alegorias muito bonitas em várias escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro, até na Bahia. Na Bahia, apesar do carnaval ser o carnaval de rua, você tem os Filhos de Gandhi, tem a banda de Dá, tem outros blocos e trios elétricos que às vezes escolhem um tema para aquele ano. E como não poderia deixar de ser, orixás estão sempre presentes, alguma situação, por exemplo, como é o buri, então de repente assim, alguns elementos do buri, alguns termos como ebó, como fio de conta, como filho de santo, enfim, tem várias expressões que são utilizadas também. Isso também no Carnaval da Bahia, que é o nosso celeiro, o nosso berço, de onde veio o candomblé depois da África, e aí se espalhou pelo Brasil. Então, assim, a gente pode enumerar todas as escolas de samba do grupo especial, que já passaram pelo grupo especial, pelo grupo de acesso, pelos grupos, no caso de São Paulo, da UESP, no caso do Rio, da Liesa, da Lierge, enfim, são muitas as escolas. Como eu ponderei nos blocos anteriores, Salgueiro, Vai, Mocidade Alegre de São Paulo. Teve no ano, acho que de 2018, teve
um desfile muito peculiar, que foi, acho que do Império da Tijuca, pelo grupo de acesso no Rio de Janeiro, que seria o grupo 2. Teve uma porque eles trataram sobre o Olubajé, que é uma festa muito importante, muito séria dentro do candomblé, e eu acredito e tenho isso em mente, que foi pedida autorização para que se fizesse essa retratação no teatro de céu aberto, como a gente costuma falar, que é o desfile das escolas de samba. Foi muito bem retratado, tinha um samba muito bonito, e a Império da Tijuca trouxe o Olubajé na sua grandiosidade para Marquês de Sapucaí ou na Presidente Vargas, que eu agora não me recordo onde estava sendo o desfile das escolas de acesso, que lá no Rio de Janeiro é chamado de Grupo 2, ou na Intendente Magalhães. Eu não me lembro, mas eu lembro que era o Império da Tijuca, se eu não me engano, que se for não for isso, vocês me perdoem, que depois no próximo programa eu me retrato. Mas se eu não me engano era Império da Tijuca, e ela trouxe o Olubajé, que é uma das festas mais sérias, mais importantes, como todas dentro do candomblé, mas retratar o Olubajé não é muito fácil. Tem toda uma ritualística, toda uma peculiaridade que você tem que tratar com muitos dedos, porque é uma festa que, como se chama, um ebó coletivo, digamos assim, para os bem entendedores vão saber, ou para os entendedores, como se diz, entenderão o que eu estou dizendo. É um ebó coletivo, onde a primazia é de que se peça saúde para o resto das nossas vidas, ou para o restante da nossa existência, porque sem saúde não se faz nada. Eu vou ficando por aqui, agradecendo ao meu amigo Babá Ronald Ed, a todos os amigos do Candomblé, a todo mundo que sempre está entrando em contato comigo. Agradeço muito, muito a vocês todos. Os meus canais eu já passei, então eu gostaria de relembrar: Gislaine.vicente9 no Instagram, Gislaine96 também no Instagram, tem o Gislar, que é no Twitter, tem o meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com, meu Facebook, na mesma página, tem Gislaine Vicente, embaixo Gislaine Araújo, em cima Gislaine Araújo, embaixo Gislaine Vicente. São páginas que eu tenho no Facebook, e tem a minha página, eu tenho mais 2 páginas de trabalho, que é a Excesso Só de Alegria, que é justamente para tratar dos assuntos de carnaval, todos esses ensaios que a gente fala, todos esses artigos, essas palestras, e também a Toca do Vento, que é onde eu trato de outros assuntos de assessoria de imprensa, enfim, de comunicação estratégica no geral. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a paciência de vocês e deixando o meu até breve, e nos vemos aqui na Sensorial FM. Sensorial FM.